gente, meu nome é Fernanda Dantas, eu sou professora de História no estado do Ceará. Esse canal ele já existe há algum tempo, quem tá aí vai lembrar, né? E eu tenho deixado ele muito abandonado nos últimos 2 anos, ou até mais, tanto por uma sobrecarga de atividades e também porque eu passei por alguns problemas de saúde mental. Eu deixei o mestrado, já faltando só entregar a dissertação, então tinha muitas coisas sobre a minha vida acadêmica que eu não estava querendo discutir aqui no canal, mas eu resolvi voltar. E eu vou voltar a falar dos temas que eu gosto, né? História, estudo, organização. Então, se você também gosta desses temas, participa aí que eu vou começar a jogar mais coisas aqui nesse canal e também lá na outra rede, né? Nas outras redes. Vou tentar ser um pouco mais ativa, né? A pessoa que pesquisa tecnologia, história pública tem que estar dentro do meio público, a meu ver, né? Enfim, mas hoje eu não quero nem conversar com vocês sobre essa situação do meu canal, não. Tô querendo um vídeo assim bem sem roteiro, contar pra vocês como foi a experiência da seleção para professor temporário do estado para o início de 2025. Eu me formei em 2011, sou professora desde esse ano, professora de história desde esse período em escolas particulares e públicas. Já passei por algumas escolas, né, nesse processo, nesse meio tempo. Mas desde o início eu estive lotada na mesma escola do estado, escola pública, né? Desde o início do processo. Uns anos com menos carga horária, uns anos com mais, porém sempre eu ficava na mesma escola. CRED é a coordenadoria regional, né? Então, dentro do estado do Ceará existem várias, né? E a gente vai, cada uma delas tem as cidades que ela acompanha. No caso, eu sou lotada, não vou dizer a minha CRED, né? Porque, enfim, informação demais pra vocês. Mas eu sempre estive na mesma CRED e na mesma escola. Isso que é importante vocês saibam. Acho que foram 13 anos, teve um ano que eu passei fora, foi o ano que eu passei desempregada, na época que eu tava no mestrado. E agora, final do ano passado, a gente fez essa seleção. A seleção foi cara, ela custava uma inscrição de R$150. Existe a possibilidade de você pedir esqueci a palavra que fala, mas você pedir para não pagar quando você é aluno de escola pública, né? Mas ainda assim foram mais de 31 mil professores, mais de 37 mil professores que pagaram para fazer. E a seleção, gente, ela foi, entre todas as seleções que eu já participei, nesses 13 anos como professora de escola pública, a seleção mais estressante da minha vida. Por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, porque hoje eu consegui minha lotação, depois de uma semana inteira sem dormir, mas pelo menos eu consegui, ainda tem muito professor que ainda tá na mesma angústia. E eu acho absurdo que o governo do Ceará não se posicione, não fale sobre o que está acontecendo, não nos dê uma satisfação clara. As aulas deveriam começar dia 3, foram adiadas para o dia 5 devido os desajustes na contratação dos professores, né? Um sistema extremamente defeituoso que por vezes passou o dia inteiro sem funcionar, os professores sem informações claras, um sindicato omisso, um governo mais omisso ainda, e a situação realmente triste. É essa palavra. Mesmo você conseguindo uma boa colocação na prova, existiram muitas falhas no processo. Por exemplo, a prova ela valia só 40% da nota e os títulos valiam 60%, o que já é uma coisa complicada. Experiência não se contabiliza, então já mais outro ponto. Outra questão também, algumas informações no edital não eram muito claras. E aqui a minha crítica fica também para quem leu o edital, porque tem coisa também que faltou leitura. Mas algumas informações não ficaram claras. Algumas pessoas perderam prazo de entregar a documentação porque não estava claro no sistema o que se enviava e o que não se enviava. Por exemplo, no sistema havia uma aba para anexar comprovante de experiência profissional, sendo que no edital não dizia que esse tipo de documentação seria contabilizada como pontuação. Então,
Todos esses desajustes, essas informações incorretas, induziam os professores ao erro, né, dentro desse sistema. E a prova seguiu, foi feito a pontuação, as listas de pontuação foram divulgadas 3 vezes, informações repetidas, porque divulgava-se uma lista preliminar com um recurso que não ia mudar em nada, depois uma semana depois era outra lista, e outra lista preliminar, e a lista das cotas nunca saiu. O sistema saiu, a gente passou a ter uma inscrição dentro do sistema com a sua posição na ampla concorrência e uma posição na lista geral que incluiria as cotas, mas a lista geral para todo mundo saber não foi divulgada, então né, já fica uma coisa que não mostra transparência no processo. Outra questão também que foi bastante incômoda foi o próprio acesso ao sistema, muito burocratizado. A limitação das aulas dos professores para se inscrever a princípio era de 60 horas, sendo 20 manhã, 20 tarde e 20 noite. Isso, gente, já proíbe você se inscrever em 2 escolas que têm horários concomitantes. Se você for selecionado para uma, você não pode assumir as outras aulas, entende? Por exemplo, tem escola A e escola B na minha cidade. As 2 escolas funcionam de manhã, eu só posso me inscrever de manhã em uma delas. E se eu me inscrever, por exemplo, escreve 10 horas em uma e 10 horas em outra, pra ver se algum você pega. Gente, você tem noção quanto é 10 horas? Não dá nem 100 horas mensais. E se você for chamar para as 2, você vai ter que se rebolar num horário de 2 escolas de uma maneira que isso prejudica o trabalho do profissional. É muito complicado. Era muito mais adequado se a gente pudesse se inscrever nas diversas escolas, né? E colocar lá um contato para que a escola ligasse para você, falasse com você e agilizasse aquela escolha. Você vai ficar com essas horas? Se você já dissesse, não vou, então já tinha uma opção lá no sistema para você dizer, não vou para essa, vou para outra. E aí a próxima pessoa era chamada, imediatamente já se entrava em contato com ela. Foi um sistema extremamente falho e não é a primeira vez que o estado do Ceará faz uma seleção por meio de provas e títulos e por meio de um sistema. Em 2016 já houve um sistema, então eles poderiam simplesmente ter adaptado. Não foi falta de tempo hábil, não foi falta de possibilidade de fazer uma seleção melhor, foi mesmo descaso, muito descaso. E hoje eu estou fazendo esse relato, contando toda a experiência, porque eu acho que ser professor é uma das poucas profissões que é capaz de fazer alguma interferência real no mundo. Mas eu, sendo muito honesta com vocês, se eu tivesse lá nos meus 18 anos o conhecimento que eu tenho hoje sobre a minha profissão, eu não teria escolhido, eu teria ido para um outro caminho. Porque tudo isso é de um desgaste profundo para a saúde do trabalhador. Como é que a gente vai começar as aulas semana que vem sem ter participado de uma semana pedagógica? Depois de ter passado a semana inteira sem dormir, comer, sem fazer nada direito, estressado com essa possibilidade de desemprego ou de lotação. Entendem? Então, assim, o governo do Ceará deveria, no mínimo, se pronunciar com um pedido de desculpas oficial ou se comprometer a ajustar as questões do sistema que ficaram pendentes, né? Ou, não sei, realmente as minhas críticas são ao que aconteceu. E não né? Se tivesse feito isso e aquilo. Mas existiam com certeza outras possibilidades para fazer uma lotação mais eficiente, menos estressante e menos desrespeitosa para os professores. São 31 mil pessoas que foram aprovadas nesse concurso, né? Nessa seleção, e 31 mil pessoas que estavam ali estressadas e que, assim, não tinha-se muito o que fazer. As escolas também preocupadas de fazer a lotação. E, gente, a própria escola não tinha um entendimento de como esse sistema funcionava. E eu digo isso porque eu consegui distribuir minhas aulas em 3 escolas, e aí ficou uma EP e 2 regulares em horários distintos. Inclusive, eu queria ficar em uma dessas escolas regulares. Quando eu fui me apresentar na escola regular, a diretora da escola também tinha muitas dúvidas,
no funcionamento do sistema. E era assim, você é o primeiro colocado, você pode assumir as aulas que você marcou. Se você tinha 10 aulas, você marcou só 5, a escola tem a disponibilidade das 10 aulas, mas você não pode pegar as 10 mesmo sendo o primeiro, você tem que pegar só as 5. Então, assim, você só pode concorrer especificamente num turno. Entendeu? Um turno em cada escola, e não mais que isso. Enfim, uma grande confusão. Graças a Deus, por fim, eu ainda consegui ir para uma escola profissional, mas assim, também foi um problema, porque nessa escola eu era o segundo lugar e na outra escola eu era primeiro. Então, assumi no primeiro lugar e aí assumi para não ficar desempregada. No dia seguinte, chegou a chamada para EP. A EP, para mim, nesse momento, é uma opção muito melhor. Então, eu fui para a EP, né? E quando chegou lá, tava problema, porque eu tinha sido colocada no sistema como professora da primeira escola, né? E aí eu tenho o direito de desistir para assumir a vaga que eu fui chamada, porque isso foi anunciado no edital e foi anunciado pelos diversos órgãos do governo. Mas, quando foi na hora de fazer isso, o processo não foi tão fácil. Enfim, consegui a minha lotação. Esse ano eu vou iniciar um desafio, porque é uma escola totalmente nova para mim, já fazia 13 anos que eu estava no mesmo lugar. Vai ser uma escola profissional, também vou voltar ao mestrado, e aí mais tarde eu conto mais coisas para vocês sobre isso em outros vídeos. E eu vou ter muito o que conversar aqui com vocês, mas eu queria começar, apesar de ser um tema assim, pesado, eu queria começar essas nossas conversas com esse desabafo. Se você realmente ama a história e é isso que você quer para sua vida, aliás, para ser professor, de modo geral, hoje em dia você tem que amar muito, além do simples exercer da função. Você tem que se adaptar aos ambientes que você se encontra e muitas vezes você vai passar por situações tão desgastantes quanto essas que a gente está submetendo no Ceará essa semana. Eu não consigo entender como é que um processo tão amador acontece por meio do governo do estado, mas é isso, né? Eu preciso trabalhar, então eu tenho que fazer parte do circo. E é isso, gente. Espero... Agora eu vou organizar meu escritório. Talvez eu mostre pra vocês. Talvez não. E me preparar para o próximo ano letivo em uma escola nova pela primeira vez. 2025 vai ser um ano de mudanças, de me desafiar, de sair do lugar comum que eu sempre estive, da minha zona de conforto. E é isso, eu gosto de desafios, eu gosto de estar bem ocupada, então acho que agora vai dar certo. Continue por aqui, manda esse vídeo para alguém que também seja do Ceará, ou para alguém que você acha que vai se interessar de saber o que está acontecendo por aqui, que tem intenção de vir morar aqui um dia, ou qualquer coisa nesse sentido, ou só manda aí porque você quer me ajudar a fazer mais vídeos para esse canal, agora que eu tô com vontade de voltar, né? Tô mais ativa. E aí, vamos lá, que você vai encontrar vídeos sobre saúde mental, organização, estudo, história, ensino, todos esses conhecimentos da minha vida, as minhas vivências, eu vou compartilhar com vocês. É um canal de rotina, estudos, organização, um pouquinho de tudo que eu sou, né? Então, espero te ver mais vezes por aqui e até mais.